Oi pessoal, hoje no quarto episódio do Vozes de SC, a gente vai conhecer a história do Alameda, uma empresa que revolucionou o mercado de food house aqui na Palhoça. Vamos conversar com as duas irmãs, Ana Luísa e Ana Paula, que vão contar um pouquinho melhor essa história pra gente. Meninas, muito obrigada por receber a gente. Estamos muito felizes de ver como isso ficou maravilhoso, né? Já era muito legal, mas agora tá fantástico. E conta um pouquinho pra gente como que começou, de quem foi a ideia, como que vocês conversaram sobre isso. Então, o Food Park, quem teve a ideia foi o Igor, né? Isso há 5 anos atrás, mais ou menos, foi quando começou a surgir, né, Food Parks aqui em Palhoça. E aí ele, né, gosta muito dessa... Tem esse lado, assim, né, de empreender, é inquieto, né, e a gente tinha um terreno, né, que era alocado para outro estabelecimento. E ele falou, a gente caminhava aqui na venda e falava, nós vamos montar um Food Park aqui e tal. Aí a gente apresentou a ideia, né, pra minha irmã e pro meu cunhado. Foi onde a gente entrou na jogada também. A gente já tinha coiter lá no Estreito, também já empreendia. E como daí a gente tinha esse terreno, né, que é do meu pai, estava alocado, a gente super aceitou, achou uma baita ideia e entrou na parceria junto. Com eles e com meu pai e com a minha mãe, né, então é uma empresa bem familiar, a gente tem esse viés muito de família, né? Então todo mundo pega junto, então é uma empresa familiar que dá certo. Sim, e como que é lidar com a família, assim, nesse âmbito empresarial? Vocês brigam muito, tem muita discussão, como é que é? Eu acho que são brigas boas, são brigas que valem a pena, né? Então, e no nosso cenário dá super certo, né? Eu acho que cada um desempenha um papel muito estratégico, um papel fundamental, são peças muito chave, todos, sem exceção. Então, no nosso caso dá certo. Sim, tem quem os quebra pau, né? Tem o dia a dia ele é para todo mundo, vem os desafios, mas a gente consegue superar e vencer todos eles em conjunto, assim. Eu acho que é uma parceria que dá super certo. Assim. Não, é interessante porque a gente conseguiu pegar a habilidade de cada um, né? E foi distribuindo, assim, pra cada um da família, né? Então... E como que tá a divisão hoje? O que cada um faz aqui dentro? Então, o Igor e o Michel é mais a parte comercial, assim, né? Estar com os clientes, fornecedores, né? De ir atrás de melhorias, né? Por parte, assim, em geral. E, né, a minha irmã, parte de marketing. Inovação, pega um pouco de gestão. Tem atividades que são compartilhadas, né? Então, gestão, todo mundo participa. A Ana Luísa é RH. RH e financeiro. Minha mãe também financeiro, né? Meu pai na parte de manutenções. Obras, manutenções. Não fosse ele, grande parte disso aqui não teria construído. Então, ele que bota a mão na massa mesmo. Se a gente não tivesse recurso, hoje em dia, prestação de serviço é bem complicado, né? Então, a gente pode se considerar pessoas abençoadas por ter ele, a minha mãe, a gente também, nesse quadro, nesse time, porque sem essas peças, como eu comentei, a gente não conseguiria fazer, né? E como que tá a recrutação hoje aqui pra vocês? Contratação de pessoas, a gente já conversou em outros episódios aqui dessa série sobre a dificuldade que tá hoje no mercado de contratar bons funcionários, né? Como é que tá pra vocês esse cenário? Então, é um desafio. Eu acho que pessoas sempre foi uma das prioridades, um dos pratinhos que mais giram, assim. Então, empreender é sobre girar vários pratos. E pessoas sempre vai ser uma prioridade, né? E sim, tem sido um desafio, porque recrutar talentos, né? As direções, as tendências. Eu acho que pessoas que tenham o teu jeitão, teu DNA, a essência, eu acho que isso é o maior desafio, né? Então, quando a gente tá falando de empreender, a gente tá falando de pessoas. Mas não tá difícil, né, enfim, mas não é impossível, né? A gente também pega muitas, né, na verdade, pessoas mais cruas, né? Mas que a gente se identifica, às vezes, com os valores pessoais dela, né? E acaba desenvolvendo habilidade junto com a pessoa, né? Então a gente tem muito essa característica de ensinar, de estar junto, né? Como a gente é muito presente aqui no parque, acaba acontecendo bastante, né? Então a gente aposta, né? As pessoas também têm todo o tempo de se dedicar, ensinar aquela habilidade, né? Enfim, e construir, né? Às vezes uma profissão com aquela pessoa, sabe? E é muito interessante porque essa habilidade, às vezes, ela é treinável, né? Mas, assim, a índole da pessoa, a cultura dela, tu não consegue. Então, quando essa parte vem mais pronta, tu consegue treinar uma habilidade, né? Exatamente. A gente não consegue mudar, como é que eu posso te dizer, a personalidade da pessoa, né? Mas consegue fazer ela aprender algo, uma habilidade, uma atividade nova, né? Algo mais técnico, né? Isso. Fazer um drink, isso é mais fácil de treinar e de capacitar. Uma rotina tua, né? mais valores, princípios, essência, isso a gente não consegue mexer.
E se essa parte não tá tão complicada, o que é a maior dificuldade de vocês hoje aqui no Food Park? Tanto de gestão, de financeiro, qual que é a parte mais chatinha de lidar? Na verdade, essa é a parte mais complicada. A recrutação mesmo. A contratação, mas não é impossível, assim, é difícil, mas acaba acontecendo, assim, eu acho que a questão pessoas, sempre quando a gente fala de empreender, esse estigma na parte de pessoas, mas ela tem os dois lados. Assim como é um desafio, mas sim, também existem muitas pessoas boas, né? A questão é tu lapidar, tu encontrar, e isso requer, né, um tempo, uma dedicação, tanto de recrutar, entrevistar, fazer um onboarding, treinar essa pessoa, então ter esse tempo, né? De manutenção daquele talento ali, de como fazer, né? Então, hoje em dia a gente quer tudo muito pra ontem, né? Então, às vezes, a gente mesmo que acaba criando essa sensação de dificuldade, mas a gente não permite esse tempo, né? Esse processo. E quem faz mais a gestão no dia a dia, assim, dessas pessoas? Quem que lidera mais a equipe? não tem, assim, uma pessoa em específico, né? É compartilhado, assim, essa questão a gente tem, né? Como a gente falou, cada um tende a ir mais para uma área, mas a parte de gestão mesmo, né? Todo mundo participa. Então, a gente sempre tem que estar presente aqui. Se não é eu que estou, é a Ana Paula, é o Michel, é o Igor, sabe? Então, sempre vai ter alguém aqui para ajudar a gerir essa galera toda. Né? Porque tem a diferença, né? De quando tá presente um líder, né, as pessoas se comportam de maneira diferente, né? Vocês sentem isso também? Sim. Muito. E é engraçado porque, às vezes, um líder, a gente, né, os funcionários, eles têm a gente, assim, né, como um pilar, né? Eles sempre vêm falar quando tem alguma dificuldade, quando surge algum problema, né, enfim. Mas é engraçado que a gente também dá espaço para outros líderes surgirem. Então, dentro, né, da empresa, na dinâmica ali, uns com os outros, né? Acaba surgindo líderes também. E que legal, como que vocês lidam com isso, assim? Acabam realocando as pessoas? Sim, super bem. A gente percebe que aquela pessoa tem potencial e o líder, ele surge de uma forma espontânea, né? Então, a gente tem profissionais que estão se tornando líderes, né? Então, outros profissionais estão indo até eles para ajudar a pedir ajuda, pedir algum conselho, né? Ou o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar. Né? Então, é legal também ver esses profissionais, né, crescendo também, né? Eu acho que dar espaço para essas experiências surgirem realmente é super importante, porque para a gente poder crescer, tá focado cada vez mais em gestão, novos desafios, novos objetivos, e assim eles também conseguem ter essa perspectiva a longo prazo dentro da empresa, né? E aí a sensação de pertencimento, entender o que eles estão fazendo, para onde estão indo, então eu acho que é uma via de mão dupla, né? Então, a gente sempre tem interesse em fomentar o crescimento deles, fazer pesquisa de mercado, a gente sempre faz muito benchmarking, então envolve eles nesse processo de entender o que tem fora, para eles abrirem, expandirem mesmo a visão, né? E se conectarem com aquilo que a gente está buscando também. Então, não é se prender só ao nosso contexto. Eles conseguem enxergar a nossa visão para onde estamos indo, o nosso objetivo, né? E pertencer. Acho que esse é o maior ganho aqui, né? A sensação de pertencimento. Não só vir aqui tirar o ganha-pão, né? Então, eu acho isso muito legal. Além, claro, de toda a integração que a gente tem com o time, é um ambiente, né, muito bacana, a gente tem uma interação muito legal entre os funcionários, então o pessoal vem e veste a camisa mesmo. Então, quando a gente fala de endomarketing, o pessoal é fã da marca, é fã da empresa, e isso é legal. Então, vai além do trabalho. E quantas pessoas trabalham aqui hoje? E agora, é que a gente tem um grupo, né? Então, no grupo, a gente tem um total de funcionários grande, né? Então, considerando Alameda, Coeter, ali a gente pode estar em torno de 40 e poucos. Mais de 40. 40 funcionários. Bastante gente. Bastante. E como é que foi para vocês o processo de crescimento, assim? Porque, bom, eu acredito que tenha sido um desafio, né? Começar uma empresa tão grande, como é um food hall. Eu falei até na introdução de que, assim, na minha opinião, vocês revolucionaram essa parte do food hall, porque trouxeram um requinte que não tinha, né? As pessoas vinham essa visão de food park como uma coisa meio muita gente, meio povão, e não, hoje se tornou aqui um ambiente familiar, que dá pra tu vir, dá pra tu conversar, né? Mas isso é interessante, assim, porque desde o início a gente sabia onde a gente queria chegar, né? Então,
A Clareza, gente né? tinha objetivos, a gente sabia qual que ia ser o público-alvo, né? Que estratégias que a gente vai fazer para aproximar esse público, né, da gente, né? Eu De estratégia de cardápio, né? Ações. acho que tudo acabou convergindo para o que a gente queria, né? Quando a gente fala, como comentou assim, de público-alvo, e a Ana Luísa bem comentou, a gente sempre teve muita clareza do que era o nosso público-alvo, quais eram os nossos diferenciais. Então, transformar num ambiente acolhedor, que é um dos nossos maiores diferenciais, foi pensando no nosso público-alvo, no nosso posicionamento. Então, todas as ações elas convergem para esse objetivo, que seja o ambiente acolhedor, a escolha da gastronomia, dos trucks, a escolha do cardápio de drinks. Então, tudo tem uma intenção. A nossa playlist, nossos músicos, tudo isso converge porque a gente acaba buscando, né? Então, a gente foi muito assertivo nessa questão de posicionamento e de público-alvo. Né? Então, como tu comentou, a gente pega um público muito família, né? Amigos, confraternizações, aniversários, festas de empresa. Então, um ambiente extremamente acolhedor e agradável, né? Que as pessoas querem estar no ambiente convidativo. Então, eu acho que isso foi assim, muito assertivo, foi preciso, né? Muito, e isso acaba direcionando todas as nossas ações. E em relação, como tu comentou, assim, como que foi esse crescimento, esse desafio, né? A gente não começou grande, a gente começou pequeno, Com os recursos que a gente tinha, com os né? recursos que a gente tinha. Então, mas a gente sabia, como a Ana comentou, onde a gente queria chegar. Então, a gente foi construindo isso degrau por degrau, né? Começou com o que tinha e depois a gente foi fazendo as expansões e melhorias, né? Então, quando a gente começou, não tinha, por exemplo, todo esse ambiente que hoje tem, né? A gente começou menor, tinha uma tenda, o Espaço Kids, ele era lá atrás. No começo só tinha mesa de abre e fecha, né? Então, Exato, então tinha uma tenda aqui, não né? tinha o telão. Exatamente. Então, foi desafiador. Sim, a gente fez por recurso financeiro que tinha também. Sim. Claro, depois pegou alguns outros recursos, mas foi fazendo conforme alcançava e foi fazendo as melhorias. Isso é interessante também. O nosso público, ele percebe essas evoluções e ele acaba participando desse processo também. Porque ele acredita na marca, porque ele gosta do produto, ele gosta do local. Então, e ele vai vendo esse crescimento, acaba que ele faz parte do processo. Do processo, né? Contigo, Gostoso. né? Ele vibra contigo. Então, eu acho que isso é muito satisfatório, sim. E nada disso também seria possível se não tivesse um pouquinho de inquietude da nossa parte, né? Então, a gente é muito inquieto. E a Alameda tem 4 anos e em 4 anos, todos os anos, a gente fez alguma coisa, alguma melhoria, tanto de estrutura. Sempre tem uma obra rolando, né? Sempre tem uma obra rolando, sempre tem alguma coisa que a gente tá mexendo de lugar, né? Nem que seja uma pintura na parede, então uma cadeira nova, uma mesa nova, né? Então, é isso, a gente foi construindo aos poucos, né? Respeitando o nosso financeiro, Sim. mas que já dá diferença no ambiente, né? Então, primeiro a gente começou ali mudando as cadeiras, né? As mesas. Sim, mobiliário, né? Mobiliário, a gente, né, trocou o Espaço Kids, que antes era num lugar extremamente pequeno, né? Não tava mais legal, né? Onde estava. E a gente trouxe aqui pra frente, né? A gente colocou a tenda. Também não tinha tenda quando a gente começou, né? A gente colocou depois com o Espaço Kids. Sim. E é engraçado, são ciclos, assim, né? Parece que o período em que o Espaço Kids era aqui na frente e é engraçado porque ele se tornou até um atrativo e uma estratégia de marketing, como ele era posicionado Sim, bem aqui. pra frente da avenida para aquela época fazer sentido. Então, as crianças passavam na avenida, tem Espaço Kids, e acabava colocando os pais pra vir, né? E os pais traziam o espaço também. Tem ainda, né? Mas ele tava visivelmente aqui virado pra avenida. Aí, agora a gente vai fazer uma ampliação porque a gente precisa de mais vezes. Então, a gente posicionou estrategicamente em outro local. Sim. Profissionalizou mais, né? E deu mais segurança também para esse ambiente e acabou ganhando, abastecendo o espaço aqui, né? E essa última reforma que vocês fizeram, onde vocês buscaram inspiração, assim? Da onde que veio essas ideias? Então, a gente foi muito pra São Paulo, né? Então, todo ano a gente vai, a gente visita vários restaurantes, né? São Paulo é um lugar incrível, né? Que tu consegue ver um pouco de tudo e se inspirar, né? E a gente foi juntando um pouquinho de cada ideia que a gente via, sabe? E trazendo pra cá. Exato. Então, a gente tá sempre antenado, assim, em tendências, olhando o mercado.
A gente tem isso, hoje comentam lá no São Pardo, que a gente está buscando. Teve a contribuição também de uma profissional, aqui para a parte nova a gente contou também com uma arquiteta, que conseguiu desenhar e conciliar, né, e captar a nossa mensagem e transcrever para esse ambiente maravilhoso. Sim, ficou muito show de bola. A gente é muito assertivo, assim, nas nossas mudanças, né? Tudo pensando para agregar, e também porque a mudança também, às vezes, ela pode acabar afastando o cliente, né? Sim. Então, tem gente que arrisca, muda e não dá certo, né? Então, às vezes acaba dando um passo maior que a perna, não estava preparado para aquela mudança toda. Ou os clientes não gostaram, descaracteriza, né? Sim. O estabelecimento e, ao invés de aproximar, acaba distanciando, né? Então, tem clientes, às vezes, que, né, pode não reconhecer mais aquele lugar como era antes, né? Então, isso é um desafio, né? Quando a gente pensou assim, também tem o medo envolvido, né? A gente tem muito cuidado em relação a isso, assim. Todas as ações que a gente vai fazer, a gente olha por todas as óticas, e para não descaracterizar o ambiente. Então a gente busca muito o jeito Alameda. O que é o Alameda? Isso aqui tem o nosso jeito, isso tem a nossa essência, isso nos representa, né? E a gente tem isso muito definido, muito claro, assim. Então, nossos gostos, as nossas preferências, aí acabam convergindo. E a nossa mãe, ela contribui muito com isso também. Ela tem essa visão de arquitetura, esse bom gosto também. Então, além de ser o nosso contábil financeiro, que é a área de formação dela, ela é uma pessoa que tem esse outro lado e acaba contribuindo muito. Assim. Que legal. E falando agora nessas mudanças que vocês estão falando, a gente tem uma nova operação, né, aqui dentro do Food Park. Então conta pra gente como é que foi trazer essa operação, como que vocês escolhem as operações que vocês trazem, né? Se vocês mesmo que pensam no que vocês gostam de comer, como é que é essa escolha? É um pouco de cada, assim, né? Começando, né, com as escolhas lá no início, né, do parque, foi pensando naquilo que a gente gostaria de comer, aquilo que a gente gostaria que atingiria mais pessoas, né? Então, né, a gente escolheu o camarão, né, a batata, o sushi, né, todas as operações que estão aqui, elas foram escolhidas a dedo mesmo, pela gente, e com o que a gente gostava daquela operação, a gente gostava de consumir com a marca, né? Também, né, então tem uma identificação, né, com a marca, com as marcas que estão aqui também. Aí do guacamole foi um pouco de tudo, assim, né, a gente queria tocar mais uma operação, né, que fosse de mexicano, e conversando, assim, surgiu a oportunidade. Então, como a gente está muito presente aqui no parque, né, e a gente tem um bom relacionamento tanto com fornecedores, com clientes, né, é uma relação muito próxima, né, isso acaba também contribuindo para que surjam oportunidades, né, e como o parque ele está com um movimento muito bom, né, com um público legal, acabou convergindo. Eu acho que acabou sincronizando as duas necessidades, né? A gente precisava ampliar o parque e com isso a gente teria espaço para colocar mais uma operação. E nesse caso ocorreu a escolha, né? O Guacamole também estava buscando um local para abrir uma primeira franquia na Palhoça. E não teria outro lugar que não fosse o Alameda. Sim. Então acabou sendo um casamento perfeito pra gente, porque a gente queria mais variedade gastronômica. Então o mexicano a gente não tinha, totalmente novo, com uma marca extremamente consolidada, que é o guacamole, e totalmente inovador, que é o primeiro guacamole na Palhoça. Então eu acho que foi um casamento perfeito, assim. E respondendo a pergunta, sim, a gente tem um cuidado muito grande com a escolha das operações. Então a gente busca entender com a marca, busca entender se converge com o nosso público, se conversa, né? Se a gastronomia é boa, se o prato é bom, acho que isso que é o mais importante, assim. Um dos grandes diferenciais do Alameda é a gastronomia. É de ter muitas opções muito boas, tanto de mexicano, quanto de carne, quanto de sushi, de batata, de camarão, então, de crepe. Todas as opções que a gente tem de gastronomia, elas são muito boas, né? Então, isso é um grande diferencial do Alameda. Sim. É engraçado porque, às vezes, né, pode ter uma comida boa, né, de um lado, e não tão boa do outro, né? Então isso não nos representa. A gente quer que tudo que tem aqui seja bom e de qualidade, né? Até porque a gente tem uma marca, né, que é a Quaker, e que preza muito pela qualidade, né? Então a experiência de cliente
é de vir aqui comer uma boa comida, né, e sair satisfeito. E eu acho que algo bem legal de se comentar também nessa linha das operações é que todas as operações que começaram com a gente, estão com a gente desde o início. Né? Então, todos os trucks, eles estão com a gente desde o início. Né? Então, isso é reflexo de uma boa gestão, uma gestão ativa, uma gestão acolhedora, participativa. Então, as operações, elas fazem parte junto com a gente. Então, existe muita escuta, muita troca. Então, a gente é muito de integrar, né? E ter uma gestão bem ativa, assim. Sim. A gente faz reuniões também, né? Para alinhar, né? Para saber, assim, os pontos que talvez a gente possa melhorar, né? Enfim, para aproximar também, né, as operações do parque. E isso é algo que eu acredito que seja diferencial da nossa gestão, que é no parque mesmo, né? Então, para as operações, né? Eu não tenho que vir aqui, né, provavelmente desde quando tu frequenta o Alameda, tu já vê essas operações aqui e elas estão aqui com a gente, né? Então a gente gosta de poucas parcerias boas e duradouras. Muito legal. E falando agora sobre o movimento do parque, né? Vocês comentaram que está cada vez maior, inclusive ampliaram a quantidade de mesas. Conta pra gente como é que foi assim no começo, como que tá agora, se vocês bateram algum grande número. Legal. Então, quando a gente abriu, sim, acho que o Alameda ele foi um sucesso desde quando a gente abriu. Teve ali alguns períodos, às vezes, como que a gente faz pra chamar pessoas no inverno? Foi onde a gente, vamos botar um telão, acho que ele dá vida pro parque. E daí a gente começou a fazer várias iniciativas, né? Os aquecedores, as próprias melhorias. Então, tudo isso foi contribuindo para esse movimento cada vez mais crescente e constante, né? Eu acho que o grande legal é quando tu chega num cenário em que o movimento ele vai se mantendo constante entre os dias, né? Percebe que daí já não é mais uma questão, só tal dia que... Não, é algo que se mantém. E a gente vem quebrando recordes, e isso graças a esse conjunto de ações, né? Então, recentemente, a gente teve ali no bar dias em que foi aquela loucura, né? Então, chama mais gente, chama e vamos lá. Então, cada vez mais tempo de frequência. Sim, e é engraçado porque a gente aumentou o Alameda porque precisava de mais espaço, né? E hoje a gente mesmo assim ainda tem aquele envolvimento de abrir mais mesa, né? A gente tinha antes, né, dessa parte da ampliação, a gente sempre tinha que ficar abrindo muitas mesas, né? E hoje, né, com a reforma, né, com essa nova operação, enfim, mesmo assim, a gente tem que abrir mesas ainda, né? Então isso é muito legal. A gente até brinca, nossa, daqui a pouco nós vamos crescer, né? Pra onde nós vamos? Pra onde a gente vai? Porque tá muito bacana, assim, ver que as pessoas querem estar aqui, sabe? As pessoas ficam na fila. Sim. Né? Isso é legal. Claro que a gente também, né, pensa, né, em estratégias para diminuir essa questão da fila de espera, né? Ou de melhorar um pouco, né? Ou diminuir essa tensão ali, né, da espera. Com o shopping, né? A gente sempre dá alguma cortesia, algum agrado para aquela espera ela ser mais tranquila para quem tá ali, né? Valer a espera, né? Valer a espera. A gente sempre buscou lixar muito bem. Então, pegar um público que está disposto a pagar por qualidade, né? Então, pagar, mas comer bem, né? Eu acho que existe um cara bem conhecido em São Paulo que fala pagar mais, comer menos, mas comer bem, né? Acho que é sobre isso. Mas mesmo assim, a gente sempre acompanha e verifica, né? A nossa ficha técnica de maneira que fique justa também entre clientes. Então, eu acho que a percepção de valor, ela é equilibrada entre o que a gente tem que cobrar e aquilo que o cliente recebe. Esse é a melhor forma, aqui, né? No parque também nós temos kit médio, né? Enfim, todas as operações trabalham com produtos de qualidade, quando tem algum aumento, isso acaba refletindo em todas as operações, sabe? Sim. Então não gera também uma competição entre, por preço entre os trades, assim, né? E a gente percebe aí também, assim, que pode ter opções, né, que a gente trabalha no cardápio também, opções que têm um custo-benefício mais baixo, né? Então a gente consegue trabalhar dessa forma ticket, né, mais alto em alguns pratos e alguns tickets mais baixos para quem quer uma opção mais em conta. Então a gente trabalha nesse formato de cardápio, né? E opções para quem quer compartilhar ou opções para uma ou duas pessoas. Então tem um cardápio variado que ele facilita bastante essa questão. E a gente faz muitas ações também para trazer benefícios para o nosso cliente. Então
todo dia praticamente o parque ele tem uma ação. A gente tem promoção na terça, a gente tem o shopping dobro na quarta, caipirinha dobro na quinta, né? Então a gente sempre tem alguma ação rolando aí, justamente para atrair e captar o nosso público. E eu acho que isso fortalece cada vez mais aquilo que vocês falaram das pessoas gostarem da marca de vocês, né? De fortalecer a cultura e de ser agradável vir aqui, frequentar esse lugar, né? E tá aqui. E falando agora um pouco sobre marca, assim, sobre branding, como que vocês estruturaram tudo isso, o que vocês gostariam que as pessoas lembrassem de vocês, assim, né? Tivesse um legado aqui dentro do Food Park, o que vocês gostariam que as pessoas lembrassem sempre? Acho que uma boa gastronomia, né? Um ambiente familiar, tranquilo, acolhedor, as pessoas possam se divertir, né? Mas, né, um lugar tranquilo, assim, né? As pessoas têm uma boa experiência, tanto na gastronomia, né, quanto no shopping, no espaço kids, né? E no atendimento no quarto mesmo, né? Então, eu acho que qualidade, né? Qualidade é uma boa experiência. Para mim, um grande ponto daqui desse lugar é que qualquer opção que a pessoa escolha, ela escolheu uma boa opção. Isso. Entendeu? Que é muito difícil em outros lugares que tu tem muitas opções de comida, né? Então, Sim. acaba que, tipo assim, algum amigo teu, se for vir 10 pessoas, se forem em algum lugar, algum amigo teu vai pegar alguma coisa que é ruim. A Alameda é um lugar democrático, né? Então, as pessoas sentam na mesa, né? Mas cada um come o que quer, né? Então, um come sushi, outro come, né, mexicano, outro come hambúrguer, outro come pizza, batata, né? Crepe, para todos os gostos. É opção para todos os gostos e quem pegar, né? Tem certeza que vai ter uma boa experiência aí. A gente já tá se encaminhando pro final. Vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de falar, que vocês dariam de conselho para alguém que tá começando a empreender, que tá começando um negócio nesse ramo? Dar um conselho difícil, né? Eu acho que o conselho é questão assim, de resiliência, eu acho que dedicação, eu acho que tudo na vida, independente de empreender, é sobre tu colocar o teu melhor. Eu acho que o ser humano ele tem muito potencial para ter sucesso onde ele coloca o seu melhor. Então eu acho que é sobre isso, assim, fazer com valor, fazer bem feito, né? Respeitar os tempos do processo, que a gente, de uma forma ou de outra, chega. Eu acho que é sobre isso. Eu acredito que, independente do negócio que tu vai abrir, né, de estudar bem, né, sobre esse negócio, né, o que tu quer, né, onde tu quer chegar com ele, né, o que isso vai te trazer de benefícios para, né, para a população, né, enfim, daquele público. E assim, né, ser mais assertivo. É isso, então fechou. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada a todo mundo que ouviu. Obrigada a vocês por seguir a gente. Obrigada pelo convite.